Muito bem. Bom, é isso. É a continuação da aula, né? Então é a parte 2. Aqui nós temos um desafio. Eu já cheguei a comentar em aula brevemente. Acho que eu fiz uma pergunta bem esdrúxula, do tipo: quantos prótons e nêutrons teriam um grama de cuspe de alguém? Não sei se vocês lembram dessa pergunta, mas era uma pergunta muito exótica. Acho que não chegou a ser respondida em classe, mas está aqui um exercício típico onde a gente induziria essa resposta, né, essa pergunta, induziria ao absurdo. Primeiramente, aqui, 3 gramas de carbono 12, 6. Alguém faria a conta sabendo quantos prótons e nêutrons tem no carbono, faz a conta e depois, indiretamente, calcula a somatória de prótons e nêutrons. A gente sabe que em 3 gramas de carbono 12, se é 12 gramas eu tenho 1 mol, se é 3 gramas eu tenho 0,25 mol. Aí faz a conta, 0,25 mol vezes 12 vezes 6 vezes 10 vezes 23, porque 1 mol de carbono vai ter 1 próton. Desculpa, um mol de carbono vai ter 12 mols de prótons e nêutrons. Então, 12 vezes 6 vezes 10 é 23, vezes 0,25 vai dar a soma aproximada. Bom, essa seria uma conta. Fazendo a mesma coisa para o sódio, a gente chegaria aí. Aí 1 grama de grama já fica absurdo. Como assim? Grama de grama? Não sei a composição exata da grama. E nem 1 grama de chiclete mascado. Isso é um desafio que vocês deveriam pensar um pouco. Então eu sugiro que nessa hora vocês deem um stop no vídeo e pensem um pouco nesse problema. Né? É um problema de resolução muito fácil. É bater o olho e resolver numa coisa, né? Desde que você tenha entendido o conceito de mol. Então para o vídeo, pensa um pouco e aí eu vou continuar porque eu não preciso parar de explicar. Bom, o negócio é o seguinte: 1 grama de hidrogênio, um mol de hidrogênios tem 1 grama. 1 mol de carbonos de massa 12 tem 12 gramas. Então eu tenho essa relação. O número, a unidade da massa atômica é igual à unidade da massa molar. Se eu tiver 1 mol de unidades, 1 mol de sujeitos, 1 mol desses elementos ou moléculas. A massa dos elementos vem de prótons e nêutrons. Então, 1 mol, e cada próton tem massa de 1 unidade, cada nêutron tem massa de 1 unidade. Se eu tiver 1 mol de prótons, eu tenho 1 grama. Se eu tiver 2 prótons, eu tenho 2 gramas. Então, cada grama de qualquer coisa que eu encontre tem 1 mol de prótons ou 1 mol de nêutrons. Ou a somatória de prótons e nêutrons igual a 1 mol. Então eu posso ter meio mol de prótons e nêutrons, 0,6 nêutrons, 0,4 prótons, em 1 mol, porque a relação não é sempre de 1 para 1, né? Muito raramente é de 1 para 1. A exceção é que seja de 1 para 1. A regra é que tenha uma proporção diferente de 1 para 1. Então, quando eu vejo qual a soma aproximada de prótons e nêutrons contida em 5 gramas de qualquer coisa? 5 vezes 6 vezes 10, 23. Então a resposta bate na hora. É 5 gramas? Então é 30 vezes 10 é 23. Ok? Então basta olhar o número de gramas que você mata a resposta na hora. Multiplica o número de gramas por 6 vezes 10, 23. Porque aí você encontra... isso serve só para essa pergunta, tá? Não serve para outras perguntas. A pergunta ela é para entender o conceito. Então, qual é a soma aproximada de prótons e nêutrons contida em tantos gramas de alguma coisa? Beleza. Tantos gramas vezes 10 é 23. Vezes 6 vezes 10 é 23. Tá? Essa é a resposta do desafio. Aqui, por que não está indo para frente? Meu Deus, pronto. Agora vai. Bom, aqui é um resuminho das contas que a gente pode usar para fazer mol, um esquema para a gente lembrar. Quer dizer, se eu tenho a massa em gramas, aqui, na esquerdinha, na esquerda aqui, eu uso a massa molar e consigo a quantidade de matéria em mols. Se eu tiver a quantidade de matéria em mols, eu uso o número de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10, 23,
e consigo chegar nas fórmulas unitárias, ou consigo chegar no número de elementos, ou número de moléculas, ou número do que eu quiser. Ok? Ok. Vamos lá. Fórmula unitária seria justamente isso. Quantas... eu tenho 2 mols de hidrogênio. Então tá, eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, unidades de hidrogênio. Bom, fórmula mínima. A fórmula mínima foi a primeira coisa que o pessoal começou a calcular quando começou a descobrir moléculas novas. Há muito tempo atrás, você descobria alguma coisa que poderia ser uma molécula nova, você queimava ela para obter o CO2, para obter a água e para obter outros óxidos, e aí você media a massa desses óxidos. E por estequiometria, sabia-se quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos nitrogênios, enxofres estariam naquela fórmula. Mas não na fórmula molecular. Como eu estou vendo uma razão, uma proporção, eu tenho tantos carbonos em relação aos hidrogênios, em relação aos oxigênios, os nitrogênios e por aí vai, eu estou vendo obrigatoriamente a porcentagem de massa. Estou vendo a fórmula mínima. Eu posso ter o C2H4, eu posso ter o C4H8. Eles não sabiam distinguir isso. Né? Isso demorou um pouco para o pessoal começar a distinguir isso. Então vamos aprender a calcular a fórmula mínima. A fórmula mínima é bem tranquilo. Fórmula mínima, bom, primeira coisa, o pessoal de antigamente sabia a porcentagem em massa dos elementos por essa metodologia. Né? Então sabia que carbono era tantos por cento, hidrogênio era tantos por cento. Primeira coisa é supor 100 gramas de amostra. Automaticamente, as porcentagens passam a ser massa. Então, tem 80% do fulano. Então, tem 80 gramas do fulano. Então, é uma massa qualquer. E 100 gramas é a massa mais cômoda, né? Mais prática. Então, eu tenho a massa de cada um dos elementos que compõem a molécula, eu uso a massa atômica, ou massa molar. Né? Aí, eu sei que eu tenho 80 gramas de carbono. O carbono é 12 gramas por mol. Eu tenho tantos mols de carbono. Depois que eu tiver o número de mols de cada um dos elementos, basta eu dividir todos pelo menor número de cada um dos elementos que eu tiver. Porque aí este menor número passa a ser 1, porque eu divido ele por ele mesmo dá 1. E os outros passam a ser múltiplos de 1. E aí eu tenho a fórmula mínima. Pode acontecer de eu ter um número quebrado, por exemplo. O menor número sempre vai ser 1. Porém, se eu tiver um número que não é o menor número, um outro número de outro elemento, que seja 1,5, pode acontecer, eu tenho que multiplicar tudo por 2. Tá? Porque aí eu não tenho o menor número inteiro para todos os números. Isso vai acontecer com alguma frequência. E a mesma coisa quando eu tenho um número que termina em 0,33. Bom, ninguém termina em 0,33, né? Algum número, alguma razão molar que termine em 0,33. E aí, você multiplica por 3 todo mundo e você chega na fórmula mínima. Tá? Aqui tem um exemplinho de um exercício que eu vou resolver com vocês. A hidrazina é um composto utilizado na remoção de íons metálicos em águas poluídas. Sabe-se que ela é constituída por 87,42% em massa de nitrogênio e 12,58% em massa de hidrogênio. Qual a fórmula mínima? Primeira coisa, considera 100 gramas de amostra. Automaticamente tem 87,42 gramas de nitrogênio e 12,58 gramas de hidrogênio. Divido pela massa molar de cada elemento. Nitrogênio é 14, então 87,42 por 14, 6,22. O hidrogênio é 1, 12,58 por 1, 12,58. Divido todos os valores pelo menor valor. 6,22 por 6,22 dá 1, 12,58 por 6,22 dá aproximadamente 2. Faltou um tiozinho aqui em cima do sinal de igual. Fórmula mínima então é N1H2. O 1 a gente não representa, NH2. Tem outro exercício para vocês fazerem aí. Dá um stop no vídeo e começa a fazer aí e depois volta. Tá bom? Ok. Uma coisa para lembrar. Se eu quiser a fórmula molecular a partir da fórmula mínima, eu tenho que ter um múltiplo de massa.
Então eu sei que a fórmula mínima da hidrazina é NH2. A fórmula molecular dela não pode ser NH2, porque o nitrogênio precisa se ligar a fazer 3 ligações. Com NH2 eu não tenho como fazer 3 ligações. Eu sei que a fórmula molecular da hidrazina é N2H4. N2H4 existe. Então eu sei que o NH2, a fórmula mínima, vai ser 14 do nitrogênio mais 2 dos 2 hidrogênios, então 16. E a fórmula molecular é 32. Então, se eu quiser saber, se eu sei a fórmula molar e eu sei a fórmula mínima, eu divido um pelo outro e acho a razão. 2. 32 por 16 dá 2, então basta eu multiplicar por 2 todos os índices do NH2. N2H4. Tá ok? Então, se você souber a fórmula molecular, ou se você souber quantas vezes você precisa multiplicar a fórmula mínima, você chega na fórmula molecular. Então, isso é muito simples. Uma coisa importante, que está escrito aqui também, os índices inferiores da fórmula molecular são sempre números inteiros múltiplos dos índices inferiores da fórmula mínima. Bom, ok? Reagente limitante e reagente em excesso. Vocês vão fazer exercícios de reagente limitante e reagente em excesso. Já estão disponíveis no Moodle. Bom, o que você tem que ter em consideração? Aqui, não está aqui. Tem um arquivo em Flash do Moodle, onde tem uma animaçãozinha sobre reagente em excesso e reagente limitante. Entrem lá, o texto está em inglês, mas não precisa saber o inglês. Basta clicar nos botões que vocês vão ver as reações acontecendo e vão prestar atenção o que é o reagente em excesso e o reagente limitante. Com um desenho, né? De um outro jeito. Mas eu vou explicar aqui para vocês o que é o reagente limitante e reagente em excesso. Na verdade, quando você faz uma estequiometria, você tem 2 ou mais reagentes, reagente entre si, ou até um reagente virando alguns produtos, numa reação de decomposição. Essa relação ela é estequiométrica. Ou seja, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que eu tinha de massa, o que eu tinha de número de elementos no reagente, eu vou ter que ter no produto. Esse é o mundo ideal. No mundo real eu coloco algumas coisas a mais, para ter certeza que vai reagir tudo, porque eu tenho reagentes são baratos. É interessante ter excesso, a gente vai ver isso quando for ver equilíbrio. Esse reagente em excesso significa que eu coloquei mais de um do que do outro em relação ao que eu vou precisar fazer, do que eu vou precisar para fazer a reação. Então, nesse caso, o reagente em excesso, ele não pode ser considerado quando você vai fazer as contas para descobrir quanto de produto você vai obter. Se você considerar, você está considerando uma massa de reagente que não vai reagir completamente. E a conta que você vai fazer vai gerar um produto que não vai reagir mais do que devia ser formado. E isso vai dar errado. Então, o que você precisa fazer é descobrir, a partir de uma das massas dos reagentes, se ela está em excesso ou limitante em relação ao outro reagente. E para isso basta fazer a razão estequiométrica. Se eles estão em quantidades estequiométricas, ou seja, 1 mol do fulano reage com 2 mols do ciclano, e você tem uma massa relativa a 1 mol e o outro você tem uma massa relativa a 2 mols, relação estequiométrica. Se não está, aí você vai ter que descobrir quem está em excesso e quem é o limitante. Isso você vê pela relação estequiométrica. Se um está acima do que deveria ser o estequiométrico, ele está em excesso. Se está abaixo, ele é o limitante. Outro problema é a pureza. Se eu disser que eu vou reagir um minério de ferro com HCl e esse minério de ferro não está puro, ele tem 80% de pureza, se eu disser que tem 1 kg dele, na estequiometria vocês vão ter que calcular com 800 gramas desse minério de ferro. E aí fazer a estequiometria bonitinha, arrumar. Joia. Tá ok? Mas tem que saber que a pureza tem que ser considerada. Tá? Como reagentes limitantes, eu tenho aqui uma figurinha. Eu tenho 10 hidrogênios e 7 oxigênios. Numa reação
do hidrogênio com oxigênio formando água, a gente sabe que eu preciso de 2 hidrogênios. Eu preciso de 1 hidrogênio para cada 2 oxigênios. Ok, o contrário. Eu preciso de 2 hidrogênios para cada 1 oxigênio de molécula. Porque aí eu vou ter 4 hidrogênios, 2 moléculas de hidrogênio, e 2 oxigênios. Uma molécula de oxigênio tem 2 oxigênios, para formar 2 moléculas de H2O. Ok? Bom, se eu preciso de 2 hidrogênios para cada molécula de oxigênio, aqui eu vejo quem está em excesso. Certamente é o oxigênio, porque eu tenho 10 hidrogênios e 7 oxigênios. Eu tenho 2 moléculas de oxigênio em excesso. Então, aqui depois da reação eu vou ter 10 moléculas de água, que é o que eu vou obter da reação entre o hidrogênio e o oxigênio, e 2 moléculas de oxigênio em excesso. Se eu considerar o hidrogênio, a partir dessa quantidade de 10 de hidrogênio para 5 de oxigênio, quanto de água eu vou obter? A resposta vai ser 10 de água. Se eu considerar o oxigênio, que é o reagente em excesso, eu vou fazer a conta e vou considerar que eu vou ter 14 de água. Porque eu estou considerando moléculas que não vão reagir, que estão em excesso. E é por isso que você não pode considerar o reagente em excesso para fazer as contas. Tá? Sempre vai ter que considerar quem é o reagente e quem é o excesso. E por último, o último aviso do que sometria sobre o cálculo estequiométrico é que o rendimento teórico também deve ser considerado. O rendimento teórico é muito semelhante à pureza. Assim como consideramos a pureza para os reagentes, eu considero o rendimento teórico para os produtos. Então, se você tem um rendimento de 80%, você faz a estequiometria bonitinho até chegar no produto de 100%. Mas não é 100% o rendimento dessa reação. Então, 100% é aquela determinada massa, 80% é a massa que você vai obter daquele produto. Então, o rendimento deve ser considerado nesse sentido. Bom, essas são as orientações todas.